Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Bastidores da Aviação. Esse podcast tem o objetivo de informar, aprofundar, aproximar mais o nosso público para os assuntos relacionados à aviação, assim como também facilitar o entendimento e se divertir. Meu nome é Hugo, eu tenho mais de 15 anos de experiência na aviação. Já passei por diversos setores e eu tenho certeza que possuo conhecimentos abrangentes para poder compartilhar com vocês. Aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Stephanie, prazer. A ideia é que a gente tenha aqui nesse podcast um bate-papo a respeito de aviação. Como o Hugo falou, ele já está há bastante tempo trabalhando na aviação, mas eu não sou uma profissional da aviação, eu sou uma entusiasta, apaixonada por aviação, desde que me entendo por gente. Sempre gostei muito de ver avião, não posso ver um por aí que eu já abro o flight radar, já quero saber o modelo, de onde vem, para onde vai. Eu sou realmente apaixonada por isso. Então a gente está aqui na ideia de ter um bate-papo, uma troca com vocês. Pessoal, a Stephanie ela é realmente uma entusiasta. Ela não pode deixar de ver um barulho, um avião, qualquer coisa com asa que ela já abre o fly radar para tentar identificar de onde veio, para onde vai, quantos passageiros, qual é a velocidade, etc, etc, etc. Eu tenho certeza que ela me dá um show em modelo de aviões. Muita certeza. Bom, pessoal, nós temos alguns possíveis assuntos que a gente vai gostar, que a gente quer trazer para vocês durante os nossos episódios. Por exemplo, assuntos relacionados à manutenção, então como funciona a aeronave, os seus componentes, etc. As profissões na aviação, o que fazem, qual a importância, como se chega lá em questão de formação. Curiosidades, diferenças de safety, por exemplo, e security, são dois termos que a gente acha que é a mesma coisa na aviação, mas não é, mas não são. Altura e altitude, motor e turbina, entre outros assuntos. E para começar, o nosso primeiro assunto, o nosso primeiro tema é sobre o nariz do avião. Stephanie, vamos começar já com uma pergunta para você. O que seria o radome do avião? Ah, não, não vale, você acabou de falar. É verdade, eu já dei um spoiler, né? Mas me explica com um pouquinho mais de detalhe, o que seria o radome para você? Olha, falando por nome, radome me lembra randômico, mas eu tenho certeza que não tem a ver com randômico porque nada no avião tá ali por acaso. Então, por nome não sei dizer. Assim, falando no nariz do avião, a gente sabe o que que é. Bom, por que eu quero começar com esse assunto? Ele, além de não ser um tema assim que é amplamente discutido, né? Quando você chega numa pessoa, não é um papo de elevador, né? Ah, você já viu falar no radome do avião? Ou você sabe o que é o radome do avião? Não é um tema muito discutido, mas pode gerar uma certa curiosidade. Então, como eu tinha dito lá na nossa introdução, como um dos principais motivos do nosso podcast é descomplicar a aviação, eu quis começar já olhando para o avião, identificando o primeiro componente que a gente poderia conversar e trazer ele aqui em pauta, que no caso é o radome. Se a gente seguir a etimologia da palavra, radome é uma palavra em inglês. Você tem o had, ou radar, ou enfim, qualquer Spoiler. spoiler que você imaginar que seja o had, e o dome. Né? Na tradução, o radar é o próprio radar. Né? É um componente, uma antena que faz algum tipo de verificação, que emite algum tipo de sinal. Já o dome, em inglês, significa cápsula. Então, pela etimologia, a gente já pode deduzir É a casinha do radar. que é a casinha do radar, exatamente. Então, uma das principais funções do nariz do avião, o radome, é o quê? Trazer uma cobertura, uma proteção para a nossa antena, que é o radar. O radome, ele não tem só a finalidade de trazer uma proteção para a antena do radar. Eu acredito que seja a principal funcionalidade, porém ele também tem algumas outras características. Por exemplo, dentro dele nós também temos outras duas antenas, uma antena de glide slope e outra antena de localizer. O que que o radar faz? Qual que é a função dele ali pro avião? Além de localização, que eu presumo que seja voltado para isso. Isso, exatamente. Na verdade, ele não se trata de trazer algum tipo de localização, mas sua linha de raciocínio não está errada. O radar, ele normalmente é uma antena que emite microondas. Ele emite sinais eletromagnéticos, como todas as antenas. Né? Qualquer antena que você vê, por exemplo, né, uma antena de televisão, por exemplo, ela vai emitir um sinal. Né? Algumas antenas têm a capacidade de emitir um sinal e captar sinal. Né? Algumas antenas apenas emitem, algumas outras antenas apenas recebem. Isso depende muito do objetivo dessa antena. No caso do radar,
ele foi confeccionado para gerar micro-ondas, enviar um sinal, no caso essa micro-onda, e receber um sinal de volta para poder fazer uma leitura no cockpit. Ah, o morcego se comunica assim, não é? O morcego ele se comunica dessa forma, ele trabalha com um tipo de eco, né? O morcego ele é um bicho cego, né? Então toda vez que ele emite um sinal, o que acontece com esse sinal? Ele bate numa superfície, num ambiente que ele está, esse sinal volta para ele e ele consegue identificar onde que por exemplo, esse inseto tá, ou essa parede tá, para ele poder fazer a sua, entre aspas, radionavegação. É muito louco, né? Isso deve ser muito rápido, deve ter que acontecer muito rápido para que ele não dê de cara numa árvore, assim como um avião, por exemplo. Exatamente, exatamente. E o que acontece? Toda vez que o avião ele emite essa micro-onda, você pode ter o que na sua frente? Uma montanha, você pode ter água, você pode ter uma aeronave. Então, tudo que ele identificar à frente dele, ele vai ter um sinal, né, de volta falando para ele, olha, tem alguma coisa ali na frente. Dependendo da densidade que tiver essas coisas, ele consegue identificar falando para você, olha, normalmente para as grandes aeronaves funcionam assim, né? Para tempestades ou para grandes quantidades de água à frente, ele retorna com um sinal falando: olha, ali tem uma possibilidade de chuva leve, chuva moderada, acúmulo de água leve, acúmulo de água moderada. Tá, agora dentro desse assunto de micro-ondas, qual que é a relação com micro-ondas que a gente tem aqui para esquentar comida em casa? Porque quando a gente coloca, por exemplo, uma marmita de metal lá dentro, dá ruim. Dá Qual ruim. que é a ligação? Então, o forno micro-ondas, que é o equipamento que normalmente a gente usa na nossa casa, ele também trabalha com micro-ondas. E o que acontece? O metal, ele provoca faísca no micro-ondas porque acontece uma interação entre as ondas eletromagnéticas e a superfície metálica do material. Então, quando as micro-ondas ela atingem esse objeto ou metal, ele faz com que os elétrons, você se lembra dos elétrons da escola? Ah, infelizmente. Eles fazem com que os elétrons livres do metal eles se movam muito rapidamente e aí isso causa com que ele faísque. Uma curiosidade é que o equipamento que faz essas micro-ondas acontecerem dentro do micro-ondas se chama magnetron. Olha só, parece um super-herói que emite ondas Nossa, eletromagnéticas para tranquilamente um vilão da Marvel. exatamente. É. Diferente do que acontece nas aeronaves, no micro-ondas, tudo que possui líquido, né, a água, por exemplo, na verdade a base eu acredito que todo líquido ali seja água, né? Então, sempre quando a gente coloca uma comida no micro-ondas, por exemplo, um arroz, esse arroz ele tem água. Então a onda eletromagnética que flui através do grão de arroz, na verdade ele não está aquecendo a matéria arroz, ele está aquecendo a água, ele está fazendo com que a A água, umidade, a né? umidade dentro daquele arroz, ele agite as moléculas e consequentemente, né, surge ali o aquecimento. Já o radar da aeronave, ele tem um propósito um pouco diferente. Ele aproveita essas micro-ondas não para aquecer a água que está no ar, e sim para poder identificar que existe algo à frente e retornar um sinal para poder o comandante, a aeronave, saber o que está vindo ali à frente dele. Mas ele tem alguma relação com umidade também ou não? Ele consegue detectar a densidade à sua frente. Tanto que quando o piloto ele olha para suas display units, que são as telas que estão na frente dele, e o radar ele está em funcionamento, você consegue ter um mapa de cores que identificam ali se você tem uma quantidade de água leve, moderada, densa, uma tempestade, assim por assim dizer, né? Então, essa é uma das formas que ele tem para identificar um mau tempo, por exemplo, e poder contornar a aeronave para não enfrentar esse tipo de condição. Tá, o radar tá entendido. Mas se eu não me engano, você falou que tinha mais duas antenas lá dentro. Qual que é a função delas? Isso, são as antenas de localizer e a antena de glide slope. A antena de localizer e glide slope, elas são duas antenas que fazem parte de um sistema muito específico da aeronave, que se chama ILS. Eu vou fazer só um adendo que a maioria dos componentes que a gente vai trazer aqui são componentes que são encontrados em aeronaves comerciais. Por que, que o objetivo desse podcast é trazer esse tipo de linha de raciocínio para essas aeronaves? Porque são as aeronaves que a gente tem mais. É mais comum de se ver. Né? Quando você olha para cima, você vê as companhias aéreas que transportam passageiros. Normalmente você está vendo uma aeronave de médio a grande porte. Né? Não que a gente não vai falar de outros assuntos relacionados a aeronaves de pequeno porte, mas o intuito deste podcast, de fato, é trazer conhecimentos mais voltados às nossas
aeronaves comerciais. Então, as antenas de Localizer e Glide Slope, elas fazem parte de um sistema chamado ILS, que é Instrument Landing System, ou pouso por instrumentação, né? Então, o que acontece? Toda vez que o avião está chegando perto de um aeródromo e ele vai fazer o pouso, ele tem diversos sensores e diversas antenas que auxiliam o piloto ou a aeronave, num pouso automático, a fazer uma descida tomando como base o centro da pista de forma coordenada. Então, o Glide Slope ele vai dar de forma virtual para o comandante, para a aeronave, uma rampa de descida. Já o Localizer, imagina que você está de frente para a pista. Então, se você estiver de frente para ela, você vai saber se você está muito à esquerda ou muito à direita do centro da pista. Essa é a função do Localizer, trazer o centro da pista para o comandante. Então, se você estiver muito à esquerda, você sabe que o centro da pista está à direita, você vai sempre levar o avião para a direita, para se manter ao centro da pista. Da mesma forma, o Glide Slope. Se você estiver muito acima da rampa, você sabe que você tem que descer até a rampa para manter um planeio ali mais coordenado. E eles comunicam com as antenas do aeroporto. E eles comunicam com as antenas do aeroporto. Normalmente, os aeródromos, os aeroportos, eles possuem equipamentos de solo também para auxiliar as instrumentações que estão a bordo da aeronave. Mas o nosso intuito aqui hoje não é discutir sobre os equipamentos de pouso, o ILS. Se bem que é um assunto muito interessante para a gente trazer num próximo capítulo. Já quero um novo episódio. Já quero um novo episódio. Em falar nisso, eu vou puxar um ponto muito importante aqui sobre os nossos episódios, a nossa proposta. Esse podcast, ele tem, de fato, o objetivo de tirar um pouquinho desse monte de informação que eu tenho dentro de mim, esse monte de curiosidade que tem dentro da Stephanie, e trazer, informar, divertir vocês no dia a dia. Mas, de fato, será um piloto, um projeto da nossa vida. Vai depender muito de vocês a nossa continuidade. Então, a princípio, nós vamos trazer episódios quinzenais. Conforme o tempo for passando, se a gente for vendo que tem uma aderência legal, a gente vai trazendo mais episódios para todos vocês. Gente, acho que o Hugo tá querendo dividir um pouquinho o que ele traz para mim todos os dias, porque ele não pode chegar em casa do trabalho que já é ali um inquérito do bombardeado. O que do você que foi fez? o dia, Como é que por que foi? ele tava ali. O que você trabalhou? Por que você tava mexendo nisso? O que isso faz? Todo dia assim. É sobre isso, tá? É sobre isso. É sobre eu externalizar todas as perguntas que a Stephanie me faz por dia. E um outro ponto também, se vocês tiverem curiosidade sobre alguns assuntos do avião, que vocês queiram perguntar, mandem pra gente aí nos comentários, que a gente vai tentando responder o máximo possível que a gente for conseguindo aí a respeito das curiosidades de vocês. Isso aí, bem lembrado. Tá, o papo foi dado. Agora, voltando aqui ao Radome, eu tenho uma dúvida. Em termos de estrutura, ele é feito da mesma coisa que o restante da fuselagem do avião? Ou ele tem um material diferente? Do que ele é feito? Isso é uma pergunta muito boa. Agora eu vou te retrucar com uma outra pergunta. Ah, não sei. Do que você acha que o restante da aeronave é feito? Metal. Metal é uma boa colocação. O que acontece? Sim, né? A gente já teve aeronaves que foram feitas de tudo. Né? Se você pegar lá desde a época do Santos Dumont até hoje em dia mesmo, você sabe que é sabido, né, que existem aeronaves que são feitas de madeira, existem aeronaves que são feitas de pano, existem aeronaves que são feitas de metal, existem aeronaves que são feitas hoje em dia com tecnologias mais avançadas de plástico, por exemplo. Na verdade, não é só plástico, né? A gente chega lá, são materiais compostos. Mas a gente tem uma diversa gama. Como o nosso objetivo é falar sobre aeronaves comerciais, o que eu posso te responder sobre essa pergunta é: normalmente as aeronaves elas são feitas de algum metal, por exemplo, alumínio, mas nunca é só alumínio. Nós temos, por exemplo, a fuselagem, normalmente alumínio. Por quê? É um material muito leve. Peraí, deixa eu chamar a galera aqui que tá começando agora na aviação, é entusiasta que nem eu. Vocês sabem o que é fuselagem, galera? É o corpo do avião, tá? É o corpo do avião. É o charuto ali. Do avião. Exatamente. Eu vou falar de forma bem rápida, assim, né? Basicamente, a aeronave ela é dividida em algumas partes. Quando a gente fala de fuselagem, eu estou falando do charuto do avião. Nós temos as asas também, que são aqueles componentes que, se você abre o braço e considera o seu corpo a fuselagem, você está se referindo àquilo como uma asa. Da mesma forma, nós temos a cauda. Na cauda, para quem olha, né, para o avião, vai identificar que tem mais duas pequenas asas, que são os estabilizadores horizontais, e uma asa reta, por assim dizer.
para cima, na vertical, que é o estabilizador vertical. Além disso, tem motores, nós temos o trem de pouso ou trem de aterragem, por assim Isso dizer. é tão mineiro, trem de Então, pouso. trem de pouso, é verdade. Trem, tudo pro mineiro é o trem, né? Ó o trem, você não é o trem de pouso, o Eu trem de... amo. A gente é mineiro de coração. E como outros componentes, né? Antenas, sensores, etc, etc. Também é um assunto muito interessante para um próximo podcast. Quem sabe a gente não desbrava aí as principais estruturas da aeronave. Muitos episódios por vir, muitos. Muitos episódios por vir. Bom, mas retomando, normalmente, então nós temos as aeronaves são feitas majoritariamente de alumínio, basicamente. Não todas, na aviação existe sempre uma regra que nem tudo é o que a gente pensa ser, então depende muito do projeto, da confecção, do propósito daquela aeronave. Normalmente feita de metal. E o radome, ele não pode ser feito de metal. Por quê? Você trouxe essa resposta em uma das suas perguntas de O como que radar. funciona exatamente, por conta do radar. Só para a gente inteirar isso de uma forma mais completa, eu vou puxar a sua curiosidade sobre micro-ondas. Lembra que eu disse que se você tem micro-ondas agindo sobre o metal, você acaba girando faísca por conta de uma relação com os elétrons e etc? Aquecimento. Exatamente. Se o radome fosse feito de um metal, o que aconteceria? Fire. Também, possivelmente. As ondas elas não conseguiriam sair da antena para o meio ambiente. Elas ficariam presas dentro daquele dome. Elas seriam refletidas para dentro Tá. daquele dome. Então seria um problema. Da mesma forma que o radome não pode ser feito de água. Mas não mesmo. Exatamente. Porque é impossível. Foi só uma piadinha para a gente correlacionar aqui com o assunto. Mas sim, a colocação foi muito boa, a pergunta foi muito boa. Então, como é que as companhias, como é que os fabricantes, eles contornam essa situação do radome não poder ser feito de um material metálico? Eles utilizam fibras compostas. Quando eu me refiro a fibra composta, existem vários tipos. As mais conhecidas hoje, por exemplo, são aplicadas em quadros de bicicleta, fibra de carbono. Em carro, a gente tem fibras de vidro, por exemplo. Existem plásticos reforçados com alguns outros materiais. Se a gente pegar, por exemplo, o 787, que é uma das aeronaves mais recentes da Boeing, a fuselagem dele, por exemplo, é um plástico reforçado. Eu tô, Estamos com eu tô, dificuldades eu na tô falando palavra. reforçado porque em inglês é reinforced, né? Plastic reinforced In in English. English, né? Na aviação é tudo em English, né? Todos os siglas e nomes e etc. é em inglês. Então eu tô tendo que pegar aqui os conceitos que eu aprendi e traduzir para o português. Não que eu seja fluente, porque eu não sou fluente. Mas como a minha realidade é essa, eu acabo confundindo, né? Então, vamos fazer só esse disclaimer aqui. Acostumem-se. Bom, então, do que o radome é feito? Normalmente ele é feito de fibra de vidro. Quando a gente olha para a estrutura do radome, na verdade, falando de uma forma mais completa, né, imagina aquele cone. Você tem a estrutura, material composto, que normalmente é fibra de vidro. Dentro dele existem coisas que a gente não consegue ver, que são painéis, normalmente construídos de honeycomb, que eles falam, que são colmeias de abelha. São estruturas, na verdade, de material composto, no formato de honeycomb, de favo de mel, que vão proporcionar o quê? Uma resistência maior ali ao impacto, ao achatamento, ou enfim, àquilo que o honeycomb foi proposto a fazer. Por que é utilizado o honeycomb? Porque é uma estrutura forte e uma estrutura leve. Além disso, o radome também possui algumas tintas que são aplicadas nele para proteção e uma outra que eu já vou explicar, que é uma curiosidade muito legal sobre o componente também, e estruturas para que ele seja acoplado à aeronave. Porque toda vez que você vai abrir o radome para poder ter acesso ao radar, você não necessariamente precisa remover o radome inteiro. Aliás, para você remover ele, são só alguns parafusos ligados bem na base dele, onde ele faz a junção com a fuselagem. Uma vez que você retira esses parafusos, ou para algumas aeronaves LETs, né, que são como se fossem dobradiças que prendem no radome, uma vez que você libera essas dobradiças ou esses parafusos, ele funciona normalmente como uma dobradiça para cima. Então é muito comum, às vezes, no aeroporto você estar ali trabalhando,
a manutenção está fazendo uma manutenção no radome, na antena de radar, e você vê o nariz do avião literalmente para O cima. avião rindo. O É avião muito rindo. bonitinho. Tem algumas aeronaves que elas possuem esse design para poder fazer embarque de carga, só que eles aí não abrem só o radome, né? O cockpit inteiro. O Antonov era assim. O Antonov, exatamente. O Antonov era um avião gigantesco, inclusive eu O maior do recomendo que mundo. vocês pesquisem sobre ele, é um avião muito interessante. É um avião muito grande. Uma pena até que ele foi destruído, né? Recentemente Sim. por conta aí de guerra e tudo mais. Bom, dentro dessa estrutura que você me falou do Honeycomb, a respeito de impacto, essas coisas, me surgiu uma curiosidade. Eu já vi várias fotos de aviões que pegaram um granizo forte ou que pegaram um baita de um urubu voando e o radome não saiu ileso dessa. Como é que fica o radar lá dentro, nesse sentido? Isso prejudica meu voo de alguma forma? Ótima pergunta. O que acontece? Além dessas estruturas que eu comentei sobre a fibra, sobre o honeycomb, sobre a tinta, normalmente é empregado em alguns radomes uma estrutura de plástico na frente dele. Alguns fabricantes chamam de boot do radome. Nada mais é do que literalmente um plástico que é colocado ali na frente do radome para poder receber pancada. Então, em questão de proteção, você tem diversos hardwares, você tem diversos dispositivos ali. O próprio Honeycomb, o próprio boot, o próprio fato de o radome ter uma estrutura circular para poder refletir os objetos que batem nele, né? Essa estrutura também faz parte da aerodinâmica da aeronave. Enfim, não existe risco nenhum da aeronave, por exemplo, por conta de um passarinho na frente dele, um Um passarão ou qualquer outro tipo de objeto voador, né? Bater na aeronave e causar um dano ali significativo. Normalmente os danos eles são absorvidos pelo radar. Se a antena do radar, do glide slope, do localizer sofrer algum tipo de dano, isso pode causar algum acidente aéreo? Não. Normalmente as aeronaves elas possuem meios de poder contornar uma falta de um radar. plano A a Z, né? Plano A a Z, exatamente. Assim como as antenas de glide slope. Você entrou num assunto sem querer aí, mas eu peguei. O formato circular do radome. Por que ele tem o formato circular? Por que tem avião, por exemplo, como o Concorde, que era mais bicudinho? Gente, o Concorde era um avião maravilhoso, tá? Eu vou pedir pro Hugo dar uma comentada sobre ele aqui. O Concorde ele realmente era um avião muito, muito legal. O que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre o Concorde primeiro. O Concorde ele foi um avião supersônico de passageiros, de transporte de passageiros. Quando eu falo supersônico, eu quero dizer que ele voava acima das velocidades do som. Para quem não sabe, né, eu tô pisando muito em ovos nesse podcast para poder não deixar nada para fora, conceitualmente falando. Então, quando a gente fala velocidade do som, para vocês terem uma ideia, Mach 1 significa você atingir uma velocidade de 1.234 km por hora. Hoje a gente não tem nenhum carro, não tem nenhum dispositivo terrestre, até onde eu saiba. Pode ser que aqueles carros que sejam desenvolvidos só para alcançar esse tipo de velocidade, que aqueles carros com rodões e tudo mais, chegam a essa velocidade. Mas, na verdade, pouquíssimos dispositivos hoje, pouquíssimas máquinas hoje têm a capacidade de chegar à velocidade do som. Claro que eu estou falando, né, com exceção a aeronaves militares, O jatos, F-5. e etc. No geral, muito difícil. O Concorde, ele foi uma aeronave desenvolvida pela França e pelo Reino Unido, que voou ali entre os anos de 76 a 2003, mais ou menos, que foi quando ele, se não me falha a memória, teve a última operação dele. Ele era capaz de atingir Mach 2. Ou seja, pega aqueles 1.234 km por hora e multiplica vezes 2. Cara, imagina voar dentro disso, devia ser incrível. E assustador, né? Tudo bem que a nossa percepção na aeronave era como se a gente tivesse parado, mas mesmo assim deveria ser assustador. O fato dele voar de forma tão rápida reduzia drasticamente o tempo de voo dele. E ele era uma aeronave que fazia voo transatlânticos, né? Como por exemplo Londres e Nova York, que era a rota que ele mais fazia nos tempos de ouro dele. Por que o Concorde ele parou de voar? Justamente pelo fato de ele atingir as velocidades de voo muito grandes e pelo fato da tecnologia naquela época não ser tão avançada, ele não conseguiu se manter. Então, alguns acidentes aéreos
se decorreram no período no qual ele operou, né? E isso muito era relacionado por conta das resistências dos materiais, da forma brusca, né? Da forma muito, como é que eu posso dizer? Ele sofria muito estresse estrutural, né? Então não tinha aeronave que conseguia suportar. Imagina a questão do consumo também, né? Você voa em Mach 2 com uma aeronave comercial, não é mole. Exatamente. Então, assim, foram diversos aspectos que levaram ao Concorde de fato parar a operação. Existiram recentemente boatos que o Concorde ou aeronaves similares iriam voltar a ser repensadas, justamente porque a tecnologia está aumentando conforme o tempo, a gente vai tendo, né, novos materiais sendo criados, novas formas de combustíveis, para poder tornar ele de volta, né, uma aeronave a ser considerada, né? Mas, enfim, vamos ver, né? Porque hoje a aviação ela é basicamente ela é rodeada por custos. Tudo é muito caro, tudo é muito difícil, o combustível é muito caro, O biscoitinho que serve lá no serviço de bordo. o biscoitinho que serve no serviço de bordo, as ervilhas, né? Tudo é muito caro. Então, para desenvolver uma aeronave dessa ao ponto dela ser lucrativa, de fato trazer algum benefício muito grande para a companhia aérea, pode ser um obstáculo muito grande. Bom, agora voltando para a sua pergunta sobre o formato do radome, se a gente pegar, por exemplo, as aeronaves militares ou o próprio Concorde, em comparação com as aeronaves comerciais, o que acontece? Vamos comparar as duas aeronaves. Pega ali um Boeing 737 ou um Airbus A300 e o que você quiser ali com uma aeronave militar, né? Se você colocar uma de frente para outra, você vai perceber que normalmente as aeronaves comerciais elas têm um perfil um pouquinho mais arredondado, um pouquinho mais largo, né? Um pouquinho mais robusto, vamos colocar assim. Por quê? Porque o design dele foi projetado para ser economicamente viável e carregar cargas, passageiros, etc, etc. Agora, se a gente olhar para aeronaves militares que têm um formato, um perfil um pouco mais achatado, mais pontiagudos, essas aeronaves elas foram desenvolvidas para extrair o máximo aerodinamicamente falando e para poder alcançar maiores velocidades. Então, se eu pegar uma aeronave militar e olhar para ela, né, por conta do formato, pontiagudo, etc., eu vou saber que aquela aeronave ela é capaz de alcançar voos muito mais rápidos do que um avião comercial, porque o propósito dele é esse. Então, aonde eu puder reduzir espaço, área e etc., eu vou reduzir, porque é tudo uma questão de propósito. Se a gente pegar, por exemplo, no nosso dia a dia, um caminhão ele é uma parede que se move. A resistência dele com o ar ela é muito grande. Só que eu preciso ter perfis aerodinâmicos para alcançar uma alta velocidade? Talvez aqueles equipamentos que tu coloca no topo da cabine lá do caminhão para que ele seja mais aerodinâmico e tenha menos consumo, né? Exatamente, boa, exatamente. Isso vai trazer uma questão de consumo, mas não que eu tenha que ter uma grande velocidade atuando ali sobre um caminhão no qual o objetivo é transportar carga. Diferentemente de um carro de Fórmula 1, que o objetivo do carro de Fórmula 1 é o quê? Correr. Correr, andar muito rápido. Então, se você olhar um carro de Fórmula 1, tudo nele é pensado em questões de aerodinâmica, para ele poder fluir melhor, para ele poder trabalhar com o ar de uma maneira que faça ele ser mais performático, vamos colocar assim. Nossa, que palavra bonita, eu Eu não adorei. sei nem se ela existe, né? Mas vamos lá. Mas ser mais eficiente em relação ao voo. Legal. Você está entendendo até aqui? O que você acha? Estamos indo bem? Não estamos indo bem? Você acha que os nossos ouvintes estão gostando? Vão gostar? Gente, responde aí pra mim, por favor, porque eu sou suspeita pra falar, vai. Eu tenho isso daqui todo dia, eu amo. Legal. Bom, vamos lá. Para continuar nosso assunto, eu queria trazer um conceito para você. E mais uma vez trazendo para o dia a dia. Sabe quando a gente está andando na rua, um do ladinho do outro, sem mão dada? E aí, de repente, eu encosto você e você sente um choque? Ai, eu sou a própria tomada. Eu tomo choque toda hora, cara. Eu sou terrível com isso. Pois é, eu ando com um colega que ele vive arrastando os pés no chão e ele também, sempre quando encosta Mas nele, será que é isso? também pode ser. Do que a gente está falando? A gente está falando sobre energia estática. A energia estática, ela é uma forma de energia que ela se acumula em corpos devido normalmente ao atrito.
de algum material. Aliás, de algum material não, do vento, nessa nossa relação que a gente está falando sobre o andar, o caminhar, etc., com o nosso corpo. Então, toda vez que eu estou andando na rua e o vento está batendo em mim, assim como detrito de poeira e etc., eu estou acumulando energia estática em mim. O fato de eu arrastar o pé no chão, eu também é uma das formas. Gostou da sonoplastia? Efeitos sonoros master. Sonoplastia, aqui ó. Isso também faz com que eu acumule energia estática. E toda vez que eu acumulo essa energia estática, eu preciso dissipá-la de alguma forma. Então, se eu encosto em você, depois do momento que eu sofri ali uma rajada de vento, ou que eu arrastei meu pé, ou que eu... Atrito. Que alguma forma de atrito foi ali, aconteceu, eu acumulo essa energia. E o fato de eu encostar em você, eu estou descarregando essa energia. Daí o choquezinho. Com a aeronave, isso não é diferente. O avião, ele voa, aviões comerciais aí, em uma velocidade muito grande, muito alta. O atrito com o ar, com as nuvens e etc., também é muito alto. Isso faz com que o avião ele acumule uma energia estática absurda. Mas o que acontece? Olha só que interessante. A energia estática ela é eletricidade, certo? Se a gente pensar na nossa casa, a gente tem fios por toda a nossa casa. A partir do momento que você vai na tomada, pluk, acende a luz. A energia, os elétrons, eles percorrem pelo fio até a nossa lâmpada. Vou te fazer uma pergunta. Do que é feito o fio? Que pergunta difícil. Chuta. O fio? O fio, do que é feito um fio elétrico? O fio é metal. Metal, exatamente. Pode ser alumínio, pode ser Não foi tão prata, difícil, galera. Tá pode tudo ser bem. ouro, pode ser algum tipo de metal. Por que ele é metal? Porque as características dos metais, eles ajudam com que a corrente elétrica, com que os elétrons fluam de uma forma a poder, de fato, gerar energia, consumir energia. Exatamente. Condutibilidade. E o que acontece? Vamos voltar lá para o nosso radome. Do que o nosso radome é feito? De fibra de vidro. Normalmente de fibra de vidro, de um material composto. O radome ele não pode ser de metal. Ah, menino. Exatamente. Então, o que acontece sempre que eu tenho energia estática sendo acumulada no meu radome? Ela se dissipa prasa. Sim. Agora, como ela faz isso? Ah, porque a Boeing e a Airbus e qualquer outra eles têm os engenheiros muito Embraer. master powers. E aí eles desenvolveram uma magia que vai fazer com que... É, Exatamente. com certeza veio de Gringotts. Exatamente, Gringotts, De exatamente. Hogwarts. De Hogwarts, é. Bom, exatamente. Essa magia se chama tinta antistática. A tinta? É uma tinta. Tô chocado. Tô chocado, exatamente. Se você olhar a estrutura do radome, normalmente você pode encontrar 3 tipos de tinta. Uma tinta de acabamento, que normalmente é a tinta colorida que a empresa aérea decide empregar do lado de fora do radome. Uma tinta preta, que é uma tinta antistática. Ela possui características de condutibilidade para justamente dissipar essa energia estática para a fuselagem do avião, que normalmente é feito de algum material metálico ou possui também algum tipo de produto que vai fazer com que essa energia estática se dissipe. E também tintas que vão proteger ali contra a corrosão para os equipamentos que sejam considerados corrosivos. Aliás, que tenha características de se corroerem por conta, né, Contato com ar. de tempo, de ar, de química e etc. Faz esse comentário. Fala assim, deixa eu fazer só um comentário. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui, que eu tava segurando a minha risada por um bom tempo. O Hugo falou que a gente acende a luz pela tomada. Interruptor, tá, galera? Interruptor. Ela parou a gravação aqui só pra poder dar risada da minha cara e falar, você falou que a gente acende a luz pela tomada. Quer dizer que eu enfio o dedo na tomada e acendo a luz, né? Mas tudo bem. Ok, faz parte. Deixa eu me recompor. Bom, voltando lá. Então a gente estava falando sobre as tintas. Tinta de acabamento, tinta antistática e possivelmente uma tinta ali que vai trazer uma proteção contra a corrosão. Além disso, alguns radomes eles também podem ter algumas tiras metálicas para ajudar a captar essa energia estática pela tinta, trazer para alguma superfície que vai fazer de fato o bounding para a aeronave. Quando eu falo bounding, eu quero me referir a dispositivos que vão fazer com que a aeronave seja uma superfície, presta atenção,
Tô prestando. Equipotencial homogênea. Nossa, que palavra bonita. Exatamente, é uma palavra muito bonita. Que, resumidamente, significa fazer com que a estrutura da aeronave seja uma estrutura só. Então, se a energia estática ela cai no radome, ela precisa ter o mesmo potencial do que a fuselagem, para a carga poder se dissipar de uma forma fluida. Pessoal, eu vou fazer um adendo aqui também sobre o nosso podcast. A gente mora mais ou menos uns 2 quilômetros do aeroporto de Congonhas. Sim, nós moramos muito perto do aeroporto. Gente, dá pra ver pela janela uns pousos e decolagens muito lindos. Eu amo. Então, a sonoplastia deste podcast é real. Se Ela é vocês natural. É natural. Se vocês escutarem qualquer barulho de avião, não foi posto por nós. É lá de fora. Não, calma aí. Se você tá aqui agora, isso não é incômodo pra você. Vamos lá, né? Exatamente. Então, por favor, né, eu quero um like, né, por conta dessa sonoplastia real. Bom, mas vamos lá. Por que essa energia... Por que eu estou falando tanto sobre essa energia estática? Essa energia estática ela pode ser um problemão para as aeronaves. Eu vou trazer para você 2 exemplos. Você já ouviu falar que o avião ele trabalha com muitos computadores. Uhum. Tudo que tem de sistema no avião, ele possui um computador. Que para quem nunca viu, coloca aí sobre eco-eco, né? EE, né? São EE. Eu falei eco-eco, né? É a linguagem da aviação, tá, galera? Qualquer dia a gente explica sobre isso também. Mas coloquem aí EE, equipamentos eletrônicos das aeronaves. Vocês vão ver a quantidade de equipamentos eletrônicos que tem. São caixinhas, como se fosse caixa de sapato. Mas são muitas caixinhas de sapatos dentro do avião. E cada uma delas tem uma característica. Sempre quando a gente vai manusear, a gente precisa garantir que o nosso corpo não possua energia estática. Porque se eu tocar num módulo desse, corre o risco de eu queimar um componente lá A dentro. eletricidade do teu corpo vai queimar da curta no... Exatamente. Porque tudo dentro desses computadores são microdispositivos. Então, por mais que a energia estática do meu corpo seja muito pequena, eu ainda corro o risco de queimar um dispositivo desse. Então, existem artifícios para que eu possa descarregar essa minha energia antes de manusear um componente desse. Da mesma forma, se eu tenho muita energia estática acumulada na minha aeronave, isso pode gerar interferências eletromagnéticas nos meus meios de comunicação. Então, a aeronave ela precisa dissipar essa energia estática de alguma forma. Então, por que eu estou falando muito sobre isso? Porque nada mais justo. O radome é o primeiro contato que a aeronave tem com o ar quando ele está voando. É ele que vai quebrar o atrito ali quase. Exatamente. É praticamente o primeiro escoamento que tem ali nele. Então, a energia estática que é criada ali é muito grande. A gente não vai falar só de energia estática aqui no radome. Quando a gente for falar de asa, quando a gente for falar de fuselagem, tudo no avião acumula energia estática de alguma forma por conta desse atrito. Inclusive, existe um dispositivo, para quem já teve a curiosidade ou quem já conseguiu olhar isso fisicamente, nas pontas das asas e dos estabilizadores tem algumas anteninhas. Já reparou nisso? Super, era dela que eu tava falando. Por que você acha que eu sei que sai pela asa? Porque eu, como uma boa entusiasta que sou, quando tô voando, eu olho pra asa detalhe por detalhe. Na hora do pouso, então, Exatamente. Isso você é uma ótima observadora. O que acontece? O nome daquelas antenas são antenas antistática, ou antenas de antistática, ou antenas dissipadoras de estática. Na verdade, o nome vai depender muito do fabricante. Mas qual que é a função dela? Pegar aquela energia estática que é acumulada na aeronave durante o voo e fazer a dissipação dela. Inclusive, a teoria em volta dessa antena ela é muito interessante. Eu vou guardar como um próximo assunto aí para um possível podcast também. no seu próximo voo, eu tenho certeza que você vai olhar essa anteninha e lembrar da gente, hein? Exatamente. Bom, mas é isso aí. Eu acho que a gente abordou todos os assuntos que a gente poderia ter abordado nesse podcast, nesse nosso primeiro episódio. O que você achou? Eu amei. A moral da história é: lembre da gente quando você vê a anteninha antistática, quando você vê o nariz do avião. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu amei esse episódio. Para mim foi um bate-papo incrível. E eu quero sugestões de próximos assuntos. Exatamente. Também adorei estar aqui com você. Eu amei estar aqui com você. Ela é minha noiva. A gente não comentou sobre isso, né, amor? Posso te chamar de amor? Agora pode. Agora pode. Ela falou: não me chame de amor, me chame de Stephanie. Eu sou só o seu amor. Ah, que bonitinho. Mentira, gente, tudo bem. Também gostei muito de estar aqui. Espero que vocês gostem do podcast. Comentem, tragam assuntos para nós, tragam dúvidas. Vai ser um prazer estar aí, poder
compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. A gente vai estudar a respeito de ter redes sociais voltadas para o podcast para a gente poder ter essa troca com vocês. O que vocês acham? Quem sabe, né? Um Reels ali, uns assuntozinhos mais rápidos, mas gostei da ideia. Vamos estudar. Pessoal, até um próximo episódio. Um beijo! Tchau, tchau.